Você está com dificuldade de se envolver com os estudos, de focar, de se concentrar, de entender o que você está estudando? Se você está passando por isso, então fica aqui nesse vídeo até o final. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nunes falando, e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o estado de flow nos estudos. Eu vou falar para você o que é o estado de flow, quais são as vantagens de você estar em flow durante os estudos e como que você faz para atingir esse estado, que é tão importante para você se manter engajado, ativo, focado e entendendo o que está estudando. E, acima de tudo, motivado a continuar estudando. Só assim você vai conseguir ter a consistência que você precisa para atingir os seus resultados, tá certo? Mas antes disso, considere se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já deixa a sua curtida, tá? E compartilha esse conteúdo. Quanto mais você interagir com esse canal, comentando, enfim, compartilhando com outras pessoas, mais o algoritmo vai entender que você se interessa por esse tipo de conteúdo e vai sugerir conteúdos desse tipo para você. E aí você vai entrar num círculo virtuoso de aprendizagem, porque você sempre vai estar recebendo conteúdos de valor nas suas redes sociais, no seu YouTube, no seu Instagram, enfim. Então, fica ligado, porque toda semana a gente tem vídeo aqui, tá certo? E agora tem uma novidade, porque agora vão ser 2 vídeos por semana. Então vai ser mais conteúdo para você aprender e te ajudar a conquistar os teus sonhos, tá certo? Então vamos pro vídeo. Bem, como você bem sabe, a gente vive na era do imediatismo, da velocidade das informações, onde você a todo momento está recebendo uma enxurrada de informações, o que é bom, porque antigamente a informação era escassa, era privilegiado quem tinha acesso às informações. Antigamente você tinha que buscar enciclopédias, você tinha que ir a uma biblioteca, você tinha que estar numa sala de aula. Hoje não, hoje a informação ela é muito mais acessível e ela é, quando você fala de rede social, ela é uma informação que é empacotada do jeito que você gosta. Parece que aquele conteúdo foi feito para você. Então, essa velocidade, esse dinamismo da informação, ele é muito positivo. Por outro lado, ele pode trazer alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, o imediatismo, você criar comportamentos imediatistas, porque você fica tão acostumado com essas informações rápidas e a todo momento informações valiosas, que quando você entra num processo mais lento, mais difícil, como é o caso de estudar, então você acaba se desmotivando, você acaba perdendo interesse e muitas vezes você acaba perdendo aquela conexão com os estudos, tá? Então vamos entender por que isso acontece. Bem, como eu falei, essa velocidade das informações cria esses comportamentos imediatistas, então muitas vezes você fica uma pessoa impaciente, você fica uma pessoa ansiosa, e assim, não só por conta de consumir Instagram não, você muitas vezes acelera uma videoaula, acelera um vídeo no YouTube, ou então você acelera um áudio no WhatsApp, ou então você fica viciado em dicas de estudos, ou seja, sempre focado no resultado e não no processo. Então esses comportamentos eles geram impaciência, geram ansiedade e também geram um vício em dopamina, ou seja, a dopamina é aquele neurotransmissor relacionado ao valor de um comportamento ou de uma ação. Então quando você, por exemplo, está ali mexendo no celular, você fica extremamente engajado com aquela atividade, porque você está a todo momento recebendo recompensas, então isso te estimula a continuar fazendo aquilo. Então por isso que você fica ali muito tempo mexendo no celular ou então consumindo televisão, consumindo coisas que trazem prazeres imediatos, sem falar de outras coisas, né, como pornografia, como vícios, etc. Então esses comportamentos imediatistas, eles são extremamente maléficos para os estudos, pois estudar, como eu falei, é algo que demora, é algo difícil, é algo que muitas vezes você nem sabe se a recompensa vai vir. Então, por exemplo, você está estudando hoje para um concurso público que vai acontecer daqui a um ano e que você não sabe nem se vai ser aprovado, você não tem a certeza da aprovação. Então isso
é muito desmotivador. Por um lado, o teu cérebro tá ali vendo tudo aquilo que é bacana, que é interessante, que é motivador, que traz recompensas rápidas, e pelo outro você tem ali os estudos, que é difícil, que demora, etc. Então, é claro que o teu cérebro vai preferir a recompensa rápida. Então, por isso que cada vez mais as pessoas elas têm se desconectado dos estudos, elas têm se afastado dos estudos. Além disso, você tem o problema porque você tem uma distração gigantesca que é muito maior do que o celular, do que pornografia, do que televisão, que é a sua própria mente. Quando você tem uma vida corrida, principalmente, que você precisa conciliar estudos com trabalho, com família, com vários afazeres, então muitas vezes você não consegue desconectar dos problemas. Você está ali estudando, mas a sua cabeça está no passado, porque de um problema que você não conseguiu resolver, ou está no futuro por um problema que você precisa resolver. Então você, na maioria das vezes, ou você está focado no passado, ou focado no futuro. Então muitas vezes é difícil de você conseguir se manter no presente. Então tudo isso que eu falei, quando você junta os problemas do seu dia a dia, né, que você fica com a mente acelerada, que você fica com a mente preocupada em coisas do passado e do futuro, junto com esses comportamentos imediatistas que você cria, fazem com que você cada vez mais fique desmotivado para estudar, e aí você acaba desistindo, você acaba não conseguindo ter resultado nos estudos, você muitas vezes acaba não aprendendo o que estuda, então você fica ali sentado, tentando aprender, tentando estudar, e não consegue aprender. Então isso é horrível, tá? E aí muitas vezes você cria crenças limitantes, achando que aquilo não é para você, que você não é capaz de aprender, que estudar é difícil, que de fato estudar é difícil, né? Mas que aquilo é inalcançável para você, tá? Então por isso que é importante você buscar ferramentas para se conectar com os estudos. E o estado de flow é uma ferramenta muito poderosa, que é o que eu vou falar agora. Primeiro, vamos entender o que é o estado de flow. O estado de flow é quando você está totalmente engajado, imerso em uma atividade, sentindo uma total sensação de prazer, de energia, ou seja, você está muito motivado a realizar aquela coisa que você está fazendo. E aí tudo isso traz uma sensação de satisfação, de alegria gigantesca. Então quando você está no estado de flow, você não vê o tempo passar, você faz ali, vai se envolvendo tanto que você acaba nem se cansando. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de quando você está no estado de flow. Sei lá, se você gosta muito de cozinhar, por exemplo, então você fica ali horas e horas cozinhando, fazendo aquilo, envolvido naquilo, você não se cansa, você não vê o tempo passar, você fica imerso naquela atividade. Então você pode entrar em flow cozinhando, praticando um hobby que você gosta. Então, por exemplo, quando você está pintando um quadro, quando você está praticando um esporte, quando você está fazendo coisas que você gosta, jogando videogame. O videogame é um caso interessante quando você entra no estado de flow, porque o videogame, você começa ali jogando e aí você vai evoluindo, você vai crescendo no jogo, você tem desafios no jogo e aí você vai passando de fase, e aí cada vez que você passa de fase você tem a sua recompensa, né? Porque você ganha pontuação, etc. E é algo que você está ali fazendo, se esforçando, mas é um esforço que traz uma recompensa, porque você está evoluindo. Então por isso que o videogame, você muitas vezes passa horas e horas jogando, se sentindo motivado, energizado, dá vontade de continuar. Porque ali você está num estado de flow, de muito envolvimento, de muito engajamento com aquela atividade. E aí alguns cientistas americanos, eles começaram a observar essas pessoas que entravam em flow, principalmente artistas, músicos, enfim, pintores, né, esportistas, e aí esses cientistas começaram a relacionar esse estado de flow com a felicidade, ou seja, eles percebiam que pessoas que estavam em flow, elas se sentiam mais felizes em realizar aquela atividade. E aí tem um cientista, que ele não é americano, que é o Mihaly, que ele começou a relacionar
essa felicidade com o estado de flow e colocando a questão financeira. Então ele começou a perceber o seguinte: mesmo que a pessoa ganhasse muito dinheiro, então assim, a pessoa ela ia evoluindo na vida, ela ia ganhando mais dinheiro, e aí o seu nível de felicidade iria aumentando, porque ela ia conquistando mais coisas, iria mudando de vida, etc. Mas aí o Mihaly percebeu que chegava um nível em que mesmo que você ganhasse mais dinheiro, o seu grau de felicidade não aumentava. E que, de fato, quando você atingia a felicidade plena, quando você estava em flow em uma atividade, tá? Então ele teve ele relacionou esse estado de envolvimento, de flow, com a felicidade. Então a questão é, como que você atinge o estado de flow nos estudos? Porque é muito fácil você chegar em um estado de flow quando você está fazendo uma atividade prazerosa, jogando videogame, mexendo na rede social, consumindo pornografia. Então tudo isso faz com que você entre em flow, praticando um hobby que você gosta. Mas o desafio é, como que você entra em flow fazendo algo que é cansativo, que demora para ter resultado, que o esforço é grande, como é o caso de estudar. Então, quando você consegue atingir esse flow nos estudos, você consegue se envolver com a atividade muito mais, consegue focar, se concentrar e ter muito mais resultado nos estudos, tá? Então vamos entender agora como atingir esse estado de flow nos estudos. Bom, a primeira coisa é você buscar um propósito muito claro para aquilo que você está estudando, buscar um propósito e buscar motivação. Porque veja, como eu falei, estudar é algo difícil, é algo árduo e é algo que muitas vezes você não consegue ver um objetivo, você não consegue ver o seu objetivo sendo realizado, percebe? Então, crie suas próprias motivações e busque seus próprios propósitos para os estudos. Então, por exemplo, por que você está estudando para concurso público? É só para ganhar mais? É só para ter estabilidade? Então, faça esse exercício de visualizar os seus sonhos. Então, por exemplo, você vai ter mais liberdade, você vai conseguir viajar mais, você vai dar mais conforto para sua família. Enfim, faça esse exercício de buscar esse propósito e essa motivação, porque esse é o primeiro passo para você para você atingir o estado de flow. A segunda coisa é você criar um ambiente de estudos propício. E quando eu falo de ambiente de estudos, pode ser, por exemplo, quando você tem um quarto, quando você tem um escritório para estudar, ótimo. Mas se você não tem, se você tem que estudar na sala, não tem problema. Crie um ambiente de estudos aonde você tem, no caso na sala. Então mantenha organizado, estude sempre naquele mesmo local, para o teu cérebro entender que aquele é o teu local de estudos. Porque isso é um gatilho para você estudar. Teu cérebro ele vai entender, não, tá na hora de estudar. Porque, por exemplo, quando você está no estado de flow, você está imerso naquele ambiente. Se você está jogando videogame, você está imerso naquele cenário. Se você está praticando um esporte, você está naquele cenário. Então, do mesmo jeito, crie um cenário para você estudar, um cenário favorável para você estudar. E aí daí, elimine as distrações, tá? Então, o celular, se você está estudando e não precisa do celular, deixa o celular longe, tá? Desliga a televisão. Evite ficar conversando com as pessoas, mesmo que seja um papinho rápido ali, tá? Então, se você mora com outras pessoas, então converse com essas pessoas para elas não ficarem falando com você quando você está estudando. E aí tem aquela principal distração que eu falei, que é a sua mente. Então, como é que você faz para se desligar dos problemas da vida e focar só nos estudos? Uma alternativa muito boa é você escrever. Então, antes de você começar a estudar, pegue ali 20 minutos, 10 minutos e escreva tudo que está na tua cabeça. Todos os teus problemas, todos os teus pensamentos, todas as tuas vontades, esvazie sua cabeça. Porque quando você coloca no papel, muitas vezes você fica preocupado porque eu não posso esquecer disso. Aí, esse não posso esquecer faz com que você se desconecte dos estudos. Ou então uma coisa que você fez, que você não gostou, puxa, não era para eu ter feito isso, entendeu? É aquela preocupação com o futuro e preocupação com o passado. Então, quando você coloca no papel, você elimina ou pelo menos minimiza esses problemas. E aí você fica pronto para focar no momento presente. Uma outra coisa importante é você equilibrar o seu nível de conhecimento, de habilidade, com a dificuldade nos estudos. Rafael, como assim? Imagina que você vai jogar videogame e aí você vai jogar um jogo que você nunca jogou na vida,
você não sabe jogar, e aí você já começa numa fase difícil, numa fase lá na frente. Você não vai conseguir jogar, porque você não tem aquela habilidade, entendeu? Então você vai ficar estressado, você vai ficar desmotivado, ah, não vou jogar isso não, que eu não consigo. Agora imagine a outra situação, que você já tem uma puta habilidade, você é muito bom no jogo, e aí você vai começar a jogar da primeira fase. Vai ficar muito fácil, vai ficar entediante, vai ficar chato. Então você também vai ficar desmotivado. Então quando eu falei que o videogame ele engaja muito, é por conta disso. Porque ele começa fácil, e aí ele vai te dando desafios. Com esses desafios você vai evoluindo, e o jogo vai ficando difícil à medida que você vai evoluindo. Então esse equilíbrio entre a dificuldade e a sua evolução, ele tá sempre ali, ó. Então você consegue ficar muito engajado. E aí você pergunta, tá, Rafael, como é que eu faço isso com os estudos? Primeira coisa é você planejar os seus estudos. E aí quando você planeja, você vai avaliar quais conteúdos que você tá com muita dificuldade, ou então não estudou ainda. Quais conteúdos você já estudou? Então aquilo que você já estudou, que tá fácil para você, você vai fazer uma revisão, você vai resolver algumas questões, entendeu? Você não vai estudar tudo de novo. Vai fazer uma revisão. Agora, se são conteúdos já muito difíceis, ou então conteúdos que você não estudou ainda, não sabe nada, então você já coloca um tempo maior para aquilo, já dá uma atenção maior para aquilo. Então, divida o seu tempo de estudos, organize de acordo com os conteúdos e as suas dificuldades e, claro, importância, né? E priorize conteúdos mais difíceis, que tem mais importância, e coloque mais tempo e mais energia neles. Uma outra coisa que você tem que fazer no seu planejamento é você definir metas de estudos muito claras e que sejam compatíveis com a sua realidade. Então, por exemplo, como é que você vai estudar? Qual é o método de estudos que você vai utilizar? Quais são as ferramentas que você vai utilizar? E aí, na hora de você decidir isso, você não vai colocar uma coisa que você não tem. Por exemplo, eu vou estudar, sei lá, utilizando um aplicativo tal, sendo que você não tem esse aplicativo. Entendeu? Então trace as suas metas de estudo, o seu caminho, o seu processo, de acordo com a sua realidade. Se você só tem 1 hora por dia para estudar, por que você vai fazer um planejamento de 8 horas de estudo? Entendeu? Então faça seu planejamento de 1 hora de estudo. Então essas metas tangíveis, que de acordo com a sua realidade, faz com que o seu estudo, com a sua execução, fique mais fácil. Ou seja, vai ficar mais fácil de você cumprir aquilo que está planejado. E aí, essa sensação de dever cumprido, de que você está cumprindo aquilo que você planejou, de que você está evoluindo, é motivador. Você se engaja com aquela atividade. Lembra do videogame. Quanto mais você vai passando de fase, vai vencendo os desafios, mais você se sente motivado a continuar. É a mesma coisa nos estudos. Então coloque metas fáceis de cumprir, que estão de acordo com a sua realidade. Coloque pequenos objetivos de estudos. Então não pense só, meu objetivo é passar no concurso público. Tá, beleza, eu sei que é, mas isso é o seu objetivo de longo prazo. Quais são os seus objetivos de curto prazo? Então estabeleça. Então coloque lá, essa semana eu quero estudar os assuntos A, B e C. Entendeu? Porque quanto mais você vai cumprindo esses pequenos objetivos, é como se você estivesse passando de fase. E claro, foque no processo de estudar, tá certo? Eu sei que você quer passar no concurso público, eu sei que você quer atingir seus objetivos, passar no Enem, enfim. Isso é importante, mas mais importante do que isso é você focar no processo. Como que você vai fazer isso? Qual o preço que você vai pagar? Quando você foca no processo, você se apaixona pelo processo, você se envolve pelo processo. Quando você fica só olhando para o seu objetivo, então você fica muito vidrado lá. É como se você estivesse aqui e seu objetivo está lá distante. Então ele se torna inalcançável para você. Entendeu? Mas quando você foca no processo, não. Você está sempre vendo ali o que você está fazendo, se está fazendo certo ou não. Ou seja, colete seus feedbacks. Então, se você está fazendo algo que vê que não está dando certo, corrija, mude o caminho. Agora, se você vê que está dando certo, poxa, cumpri aquilo que estava planejado, então se parabenize, crie suas recompensas. E às vezes a sua recompensa já é algo que você já ia fazer. Então, por exemplo, você estudou tudo certinho, cumpriu todos os seus objetivos naquela semana, no domingo você ia para a praia, você já ia para a praia. E aí o que você vai fazer? Você vai associar aquela praia, aquela recompensa
com o fato de você ter cumprido aquilo que estava planejado. Então você vai transformar algo que já ia acontecer em uma recompensa, entendeu? Então o teu cérebro vai associar isso. Opa, eu estudei, eu consegui, e tá aqui a recompensa. Então você se automotiva para continuar na jornada, percebe? Então isso vai fazer com que você entre em flow nos estudos, faz com que você se envolva muito mais e tenha muito mais resultados. Bem, antes de encerrar o vídeo, eu queria dizer que tudo isso que eu falei, de uma forma bem resumida, está detalhado nesse livro aqui, ó, O Código da Aprendizagem, que é o meu livro onde eu trago uma jornada completa de estudos, desde o planejamento, estabelecer metas, montar sua planilha semanal, até a execução nos estudos, ou seja, eu trago um método de estudos, até te ensino como que você tem consistência nos estudos, para você não desistir, para você se manter firme ali no processo. E trago também ferramentas para você potencializar o teu aprendizado, para você estudar menos e aprender mais. Então, adquira esse livro, vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar o link na descrição também do meu curso, que é baseado nesse livro, que é o curso O Código da Aprendizagem, que é uma jornada muito mais detalhada, são vários módulos, onde eu pego literalmente na sua mão e te levo rumo à sua aprovação. Então, se você quer, de fato, realizar os teus sonhos, se você quer, de fato, dar uma reviravolta e conquistar aquilo que você quer, seja aprovação em concurso público ou residência médica, não importa. Então, você precisa pagar o preço. E o preço é você investir no seu conhecimento. E não só o conhecimento de comprar livros, mas o conhecimento de você também aprender a estudar da forma correta. Principalmente se você tem uma agenda corrida, se você trabalha, se você tem um tempo escasso. Porque se você tem um tempo escasso, você tem que otimizar o seu tempo. Você tem que estudar menos e aprender mais. E tanto o meu livro quanto o meu curso vão te ensinar isso. Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui a sua curtida, se inscreve no canal, deixa um comentário e até o próximo vídeo.